Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula de Planejamento e Organização das Rotinas Administrativas. Eu sou o professor Hércules. Acho que a gente ainda não teve muito contato por conta desse problema que nós estamos no Teams, né? Mas eu acredito que o novo coordenador deva resolver esse problema e aí a gente não vai ter mais esse tipo de problema para a gente poder ter as nossas aulas nas segundas de manhã, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, deixar essa aula gravada, ela vai ficar gravada no Teams e também eu vou colocar no YouTube, tá bom? Então, para vocês não terem prejuízo aí na hora de fazer as atividades, né? E nem de aprimorar os conhecimentos, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, nós estamos na aula 5, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de Michael Porter, né? O Porter, ele é um pesquisador da área de administração, né? E ele tem alguns estudos na área de administração que são bastante contundentes, né? Então, desde que ele publicou esses estudos, as empresas têm adotado, né? Pois trazem muito conhecimento da área administrativa e estratégica, tá? Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada, né? Então, na semana passada, nós tivemos a reunião do conselho, né? Aliás, do conselho não, a reunião do... É isso mesmo, a reunião do conselho, né? De fechamento do primeiro trimestre. Nós, na outra semana anterior, nós estávamos em recesso, né? Conforme o nosso calendário, foi diferente do calendário da Escola do Estado, né? Na semana anterior, nós estávamos em fechamento de notas e de recuperação, e então, portanto, na semana anterior a essa ainda, né, nós tivemos a nossa última aula. E o que a gente viu nessa última aula? Né? Nós vimos as funções da administração, né? Que elas fazem parte de um processo administrativo. Então, nós vimos que esse processo, nas funções da administração, elas são cíclicas, né? Porque elas estão sempre voltando, né? No começo de novo, né? Ela é dinâmica, né? E ela é bastante interativa, né? E quais são então essas funções da administração? O básico da administração que vocês vão aprender, né, é que é o seguinte: dentro da organização da administração, nós temos sempre um planejamento, a organização dos recursos, a direção das ações, né, e o controle dessas ações. Então, sempre que a gente estiver falando de administração, a gente tem que ter sempre essas quatro ações muito bem claras, né, na nossa cabeça, tá bom, pessoal? Então, sempre um administrador, ele age nesse sentido, tá? De fazer sempre o planejamento. Então, eu vou planejar aquilo que eu vou fazer, né? Depois eu vou organizar os recursos. Então, ou seja, se eu quero ir, por exemplo, andando daqui até Aparecida, né? Então, eu preciso fazer um planejamento do que eu vou fazer, o que eu preciso levar, né? Quando que eu vou sair, que horas eu vou chegar lá, né? Então precisa tudo ser previsto antes, né? Depois que tudo foi previsto, eu vou começar então a fazer a organização dos recursos, né? O que eu preciso efetivamente para poder ir? Eu preciso de água, eu preciso de um bom tênis, eu preciso de pares de meias sobressalentes, eu preciso de uma pequena mochila para poder levar minhas coisas, levar meu documento, levar um dinheiro, né? Enfim, uma série de coisas, né? Depois eu vou fazer o que? A direção dessas ações. Então agora eu vou começar efetivamente a colocar isso em prática. Então eu já planejei, eu já separei os recursos, agora está na hora de agir, né? E aí então eu vou começar a fazer o controle dessas ações, né? Então, ou seja, o que eu tinha previsto, né? Eu tinha previsto que eu ia sair, por exemplo, às 7 horas da noite, né, da minha casa, e que às 8 horas eu teria que estar chegando, por exemplo, sei lá eu, ali em Curuputuba. Tá? Então, isso é fazer o controle, é ter os indicadores. Bom, já está quase 8 horas, eu já estou chegando, né? Eu vou chegar adiantado, eu vou chegar atrasado, né? Então, com isso, eu consigo controlar aquilo que eu planejei, né? Então, sempre quando a gente falar das funções da administração, é exatamente isso, né? Então, se a gente for aplicar isso numa empresa, eu vou ter planejamento do que eu vou fazer. Imagino que eu vou comprar uma máquina nova para aumentar a produção, né? Então,
Isso eu preciso de planejamento, preciso saber de onde vai sair o dinheiro, onde eu vou colocar a máquina, quantos funcionários essa máquina precisa para ser contratado, né? Então, existe uma série de coisas que você precisa fazer, né? Planejar. E aí, então, depois você vai começar a organizar isso aí. Bom, então, vamos tirar o plano do papel, vamos fazer o pedido da máquina, já vamos começar a fazer as entrevistas com os pessoais, né? Bom, aí então chega a máquina, temos que fazer a instalação, temos que fazer o startup, né? Aí eu começo a produzir, e aí então eu vou verificar se aquela máquina está produzindo de acordo com o que foi planejado. Ó, ela tinha que produzir, sei lá, 1000 produtos por hora, né? Ela está produzindo 1000 produtos por hora? Se não, por que não está? Tá certo? Então, a administração, ela gira sempre em torno disso, tá bom? Bom, então, ato contínuo, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Michael Porter, né? Então, o Porter, ele é um professor de Harvard, né? É um professor de administração, da área de administração e economia. Ele tem vários trabalhos publicados sobre estratégia de competitividade, né? Então é isso que nós vamos falar agora, né? Sobre a competitividade das empresas, né? Ele também foi consultor de estratégia de muitas empresas americanas e internacionais, né? Então, assim, é um cara que tem bastante conhecimento nessa área, tá? Do trabalho dele, então, resultou conceitos como análise de indústrias em torno de 5 forças competitivas, né? E das 3 fontes genéricas da vantagem competitiva, que é a liderança no custo, enfoque e diferenciação, tá? Então, hoje, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai ver as duas primeiras forças que agem nessas empresas com relação à competitividade, tá? Então é o seguinte, olha só, essas 5 forças do Porter, então, né, elas são uma análise setorial. O que é isso? Uma análise daquele setor, né? Então, se eu, por exemplo, estou analisando o setor de siderurgia, então, obviamente, que eu estou falando de Gerdau, estou falando de GV, eu estou falando de Novelis, tá certo, pessoal? Então, são empresas do mesmo ramo, tá certo? Por quê? Porque empresas do mesmo ramo competem entre si, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Esse modelo do Porter, então, né, ele apresenta quem está envolvido naquele processo, né? Então, são os nossos stakeholders, né? Então, quem está envolvido no meu processo ali? Quem são? São os meus concorrentes, são os meus fornecedores, são os meus compradores, são aquelas pessoas que estão entrando no mercado agora, né? São os produtos que substituem o meu. Então, tudo isso, né, que eu falei agora para vocês, eles vão acabar influenciando na competitividade da empresa. É óbvio que existe um modelo de como isso acontece, tá? Então, a gente entender essa competitividade no mercado é essencial para eu poder conseguir definir as estratégias de marketing, ou seja, para onde eu vou correr. Tá? Então, ou seja, o marketing ele vai fazer o quê? Ele vai transformar uma necessidade do consumidor, né, em um desejo. O desejo é representado pelo quê? Pelo produto que a empresa tem, certo? Então, eu tenho uma necessidade de fome, né? Então, o McDonald's ele vai transformar essa minha necessidade em um desejo. O que é o desejo? O desejo é o Big Mac, que é o que vai matar a minha fome. Tá? Então, só para deixar um pouquinho mais claro com relação a isso. Tá? Então, eu preciso entender o meu mercado para eu conseguir, então, elaborar as minhas estratégias de marketing. Ou seja, para onde eu vou apontar o meu canhão para poder atirar. Tá certo? É mais ou menos isso. Tá? Então, vou passar aqui o próximo slide, né? As 5 forças de Porter, então, né, ele criou isso na década de 70, né? Na verdade, eles chamam de framework. O que é um framework? É uma estrutura, né? Então, ou seja, é uma estrutura que você consegue moldar ela, né? Então, mesmo tendo sido criada nos anos 70, a gente ainda estuda isso hoje
no planejamento das estratégias, tá? Então, significa que foi um trabalho muito bem feito, né? Então, esse modelo, ele permite a gente fazer uma análise setorial, então, de novo, uma análise do setor, né? Das principais concorrentes, dos atores que atuam naquele setor e nas forças que se relacionam dentro de um mercado. Então, ou seja, quem tem força para negociar, quem não tem, né? Quem pode impor regras ao mercado, quem não pode, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Quais são então essas 5 forças que o Potter falou, né? Então, as 5 forças são sempre o seguinte. Então, nós temos lá o meu mercado, né? Que está no centro das atenções ali, né? E a rivalidade entre os nossos concorrentes, tá certo? Depois nós temos o poder de barganha dos fornecedores. Então, quem fornece para mim, ele pode me influenciar ou não, né? Depende de uma série de fatores, tá bom? Depois nós temos o poder de barganha dos compradores, né? Então, ou seja, eu como comprador, eu posso influenciar ou não, depende de uma série de fatores também, né? Ameaça de novos produtos, de novos entrantes, né, que a gente chama, tá certo? Então, de repente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. A forma como a televisão é vista hoje, né, pelo stream, se eu não me engano, tá, que eu acho que esse é o nome, né, ele acabou com o quê? Ele acabou com vários produtos, como por exemplo, o Blu-ray, o videocassete, o DVD, né? Por quê? Porque hoje você não precisa mais desses produtos para você conseguir assistir um filme em casa, né? Basta que você tenha aí uma TV Smart, né? Com internet, e você vai então, por exemplo, acessar um Netflix da vida, um Prime Video, enfim, uma série de plataformas online, né? Que você vai ter acesso a um cardápio cheinho de filmes, né? Então vejam que este novo entrante no mercado acabou sendo uma ameaça a esses produtos um pouco mais antigos, né? Então veja que, por exemplo, o Blu-ray ele ficou muito pouco tempo no mercado, né? Nós tivemos aí a era do videocassete, né, que durou muitos anos. Depois nós tivemos a revolução, entrou um novo produto nesse mercado, né? Quem que era esse novo produto? Era o DVD. Não, o DVD veio, matou o videocassete, era a continuação do videocassete melhorado, né? E aí, quando chegou o Blu-ray, né, já estava entrando também quem? A internet. A internet estava começando a se popularizar, né? Hoje a gente já tem uma internet muito mais rápida, né? E no começo a internet era muito devagar, não dava para assistir um filme, por exemplo, né? Você mal conseguia, por exemplo, ver uma foto no computador de tão devagar que era, né? Quem pegou aí não vocês, né, mas os pais de vocês pegaram essa transição, né? Então, realmente era muito devagar. Hoje não, hoje você tem internet banda larga, né? Isso já se popularizou, né? Então, permitiu que um novo entrante viesse para o mercado, né? Que são essas plataformas de vídeo. E acabou matando quem? Matando o Blu-ray. Né? Então, isso parece ser uma tendência, né? Você não vai precisar mais de um equipamento para conseguir assistir um vídeo em casa, né? Você vai fazer isso tudo pela internet, tá? Então, os novos entrantes ameaçam também a empresa. Eu também tenho que mudar a minha estratégia, de repente eu tenho que mudar o meu produto, eu tenho que criar um novo produto. Então, ele me dá essas informações para que eu consiga saber para onde eu vou. Então, de novo, para onde eu vou apontar o meu canhão, tá certo? Beleza? E depois a ameaça de produtos ou de serviços substitutos, né? Então, aquele que vai fazer o mesmo serviço, né, por um preço, por exemplo, menor, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui, então, é o desenho de como acontece essas 5 forças e como elas interagem, tá? Então, nós temos aqui no centro sempre a rivalidade entre os concorrentes, né? E sendo também influenciada pelos outros, pelas outras 4 forças, tá bom? Certo, pessoal? Então vamos lá, vem primeiro. Antes de tudo, a gente tem que entender então o que é o setor, né? O setor então é um grupo de empresas que são independentes, né? E que oferecem o mesmo produto. Então, ou seja, os produtos podem ser substituídos entre si. Exemplo: um produto que você compra da GV, né?
pode ser substituído por um produto que você compra da Gerdau. Tá bom? Então, vejam que é o mesmo produto e você pode substituir. O que vai fazer isso? A concorrência entre eles. Tá? Então, um exemplo aqui, por exemplo, no setor de transportes, né? Transporte por aplicativo. Você tem o Uber, você tem o Cabify, você tem o 99, né? Você tem uma série de aplicativos hoje que permitem a concorrência entre eles. Né? Então, eu não utilizo, né? Mas alguns dos meus alunos do técnico da noite utilizam, né? E eles dizem que às vezes o 99 é mais barato que o Uber, né? Que já é barato, né? Tá certo? Então vejam que a concorrência, né, é muito bom para o cliente, porque força você a baixar o preço, né? E oferecer serviços cada vez melhores, tá bom? Então as empresas elas têm que se reinventar, né, constantemente para poder manter e ganhar os seus clientes, tá bom? Outro exemplo, por exemplo, a indústria de calçado de couro, né? A indústria de vestuário, né? Que também é bastante concorrente entre si, tá bom? Então, isso são os setores, tá? Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de o setor de vestuário, eu estou falando, obviamente, por exemplo, das grandes lojas, né? Então, Renner, Riachuelo, né? Então, são empresas que têm produtos substitutos entre si, tá? Vamos lá então, a força 1 então nós temos o que? A rivalidade entre os concorrentes, né? Então a primeira força que a gente percebe quando a gente vai fazer uma análise externa, né? É os concorrentes, tá bom? Então, ou seja, os meus concorrentes, eles geralmente estão sempre próximo dos meus olhos. Por quê? Porque eu tenho que saber, né, quanto ele influencia os meus clientes, né, e quanto que ele pode ganhar de market share. Então, o que é um market share, pessoal? Imagina o mercado, todo o mercado, vamos pensar aqui no mercado de vestuário, tá? Então, nós temos lá a C&A tem 20% desse mercado, né? A Renner tem 15%, que mais? A Riachuelo tem 32%, tá? Então, cada pedaço desse mercado, né, é chamado de market share. Então, ou seja, é a divisão do mercado, tá bom? Então, quanto mais market share eu tiver, significa que mais mercado eu tenho. Tá bom? Eu tenho mais presença no mercado. Tá? Então, o meu produto ele é comprado por mais pessoas do que o meu concorrente. Tá bom, pessoal? Então, diante dessas opções do mercado, os consumidores podem optar por uma opção ou por outra. E aí, o que vai influenciar? Depende do preço, do benefício, do produto. Né? Então, existe uma disputa pelo consumidor entre os competidores de um setor. Né? Então, vejam, por exemplo, o setor de supermercados, né? Vejam, todo dia tem uma oferta diferente em algum supermercado, né? Então, essas ofertas eles fazem o quê? Para poder atrair o consumidor, né? Então, eu não... geralmente isso acontece com os mais velhos, né? Os mais velhos sempre falam, não, eu sempre faço compra num supermercado só, né? E eu já não faço assim, né? Eu vou aonde tem as ofertas, né? Porque eu quero o quê? Economizar, tá certo? Eu busco o quê? O mesmo produto com o preço mais baixo. Óbvio, né, pessoal? Do jeito que a coisa está hoje, a gente tem que fazer isso, a gente tem que economizar, né? Então, essas ofertas vão acabar determinando, né, se o consumidor vai com ele ou não, tá bom? E aí, então, as empresas competem entre si, né? E essa competição é influenciada por diversos fatores, tá? Esses fatores, né, eles podem levar as empresas a baixar os preços para manter a sua competitividade, né? Se o consumidor ele não consegue perceber uma diferenciação, né, ou seja, por que é que eu vou comprar esse produto seu, né? Sendo que lá eu também tenho pelo mesmo preço, tá bom? Então, se não enxergar essa diferenciação entre o produto, né, você vai acabar tendo pouco lucro. Por quê? Porque a única forma de você chamar o cliente vai ser pelo preço, tá?
Por outro lado, se tiver menos rivalidade no setor, né, é mais fácil você obter lucro, porque você pode praticar preços mais altos, né? Ou seja, você diminui o poder de barganha do consumidor, né? Então ele vai ter menos opções para ele poder escolher, né? Vamos dar um exemplo aqui? Imagina, por exemplo, você no setor de telefonia, né? No setor de telefonia, você vai ter o que? Você vai ter a Vivo, a Claro, a Oi, que mais? Nextel, bom, enfim, né? Você tem 4 opções só. Então você não tem muito para onde você correr, né? Por quê? Porque você tem poucos concorrentes. Então a rivalidade entre eles é muito pouca, né? Então eles tentam sempre o quê? Quando um faz uma coisa, todo mundo copia e mantém sempre o produto ou o serviço no mesmo pé de igualdade. Então o consumidor perde o poder de barganha porque ele não tem para onde correr, né? Ao passo que, se esse mercado fosse mais aberto, então se tivesse aí 20, 30 concorrentes, né, você teria mais opções. E aí, neste caso, o que aconteceria? Você teria uma diferenciação, você ia perceber a diferenciação entre esses produtos e poderia escolher melhor. Então, aumenta o seu poder de barganha. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Setor de varejo de moda no Brasil, Renner, C&A, Riachuelo, né? Então vejam que essas empresas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho de mercado no setor, né? Então, conhecendo isso, né, a Renner, por exemplo, ela pode preparar uma nova abordagem de marketing que vai levá-la a fazer uma diferenciação do seu produto e de repente ela vai conseguir então mais vendas e vai conseguir aumentar o seu market share. Tá? Então, para isso que serve a gente conhecer essas forças que o Potter nos ensinou. Tá? A segunda força, né, é o poder de barganha dos fornecedores. Então, ou seja, quem fornece para mim, né, ele pode determinar o quanto a minha posição no mercado fica na mão de quem, na mão desses caras. Né? Então, ou seja, olha só, né? Se o fornecedor aumentar o preço ou reduzir a qualidade, né, ele acaba pressionando a minha empresa, né, a rentabilidade da minha empresa. Por quê? Porque ela pode aumentar o preço final para o consumidor. Né? E aí eu tenho ou uma opção ou outra. Ou eu, se eu não tiver como ter outro fornecedor, né, ou eu vou ter que repassar esse custo para o fornecedor, né? Ou então eu vou ter que baixar minha lucratividade para continuar vendendo no mesmo preço. Né? O fornecedor ele sempre vai querer vender mais para você com os menores custos para ele, né? E os preços mais altos para mim. É sempre assim que funciona. Por quê, pessoal? Porque quando eu for vender o meu produto, eu vou usar a mesma lógica. Né? Então eu quero vender sempre mais, com o menor custo para mim e os preços mais altos para quem vai pagar. Né? É óbvio, todo mundo é assim. Né? Só que também não pode ser um preço tão alto, porque senão você também não vende. Né? Não adianta, por exemplo, você pegar um celular, você imagina lá a Samsung pega o celularzinho dela lá, o mais baratinho dela lá, e fala, ó, o meu celular agora custa 10 mil reais. Né? Todo mundo vai falar, tá bom, mas você não vai vender nenhum. Né? Por quê? Porque 10 mil reais você vai comprar, sei lá, um iPhone, alguma coisa assim, nesse sentido, que é algo bem melhor. Tá certo? Então, o seguinte, o poder de barganha dos fornecedores eles depende de uma série de circunstâncias, né? E aí aumenta o poder de barganha deles quando, né? Eles são poucos e vendem para muitos compradores, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na indústria, né? Quem fornecia a matéria-prima para poder fazer plástico era uma empresa só, era a Braskem. Ou a gente comprava da Braskem ou comprava direto da China. Né? Então, você não tem para quem correr. Né? Então, quando você tem lá, isso acaba aumentando o poder de barganha do fornecedor, por quê? Porque se não comprar dele, você não vai comprar de mais ninguém. Entendeu? Então, monopólio não é bom para o mercado. Né? Os produtos não concorrem com produtos substitutos. Então, ou seja, não tem uma outra coisa que eu possa utilizar. Então, eu fico refém daquele fornecedor. Né? Outra coisa, quando o setor não é essencial para os fornecedores, né? Então, ou seja, quando
o fornecedor ele vende para mim, mas eu não sou o público-alvo dele, né? Então eu não vou ter poder de barganha nenhum, né? Na verdade ele vai fazer assim, ó, olha, meu querido, eu estou vendendo para você, mas é por favor, tá? Porque assim, eu não dependo de você, tá certo? Então isso acaba me deixando refém também dele, né? Quando a minha mercadoria é um insumo importante para os compradores, né? Então, ou seja, a mercadoria dele, né, é importante para mim. Eu preciso, eu necessito daquela mercadoria, né? Sem ela eu não consigo fazer, né? Quando a mercadoria é diferenciada e gera custo de mudança para os compradores, né? Então, ou seja, quando somente ele tem daquele produto, né? Então é um produto diferenciado, ele é melhor e por enquanto só ele que tem, então também vira o refém dele, né? Que mais? Quando eles são uma ameaça de integração para frente, né? Então passam a produzir o que o comprador vende, né? Então também é complicado nesse sentido. Então são uma série de circunstâncias, né, que fazem com que os meus fornecedores tenham poder de barganha maior do que o meu, né? Então, por exemplo, a montadora Volkswagen, né? A montadora Volkswagen ela tem um poder muito grande sobre os seus fornecedores, porque geralmente os fornecedores são menores do que ela, né? Então ela acaba exercendo pressão em cima deles, né? Outra coisa, nesse caso, né, o fornecedor ele tem o maior poder de barganha. Por quê, pessoal? Porque se eu falar para ele, olha, isso não está legal para mim, eu quero ir embora, ele vai falar, tá bom, tchau. Né? Deixa eu pegar aqui um outro fornecedor que já estava na fila aqui esperando você sair para poder pegar o seu lugar, tá bom? Então você não tem poder de barganha nenhum com relação a eles, tá? Por outro lado, se eu perco o meu fornecedor, né, eu vou ter problema. Por quê? Porque eu preciso do produto dele e não sei agora para onde correr. Tá? Então, um exemplo aqui é o seguinte, olha só. Ao vender para pequenas mercearias, né, os fornecedores de alimento têm o maior poder de barganha. Por quê? Porque sem eles, você não vai conseguir dar sobrevivência naquele negócio. Então, o meu fornecedor acaba tendo um poder muito grande sobre mim, né? Então, isso é uma força que pode mudar o quê? Os rumos da minha empresa. E eu tenho que saber disso daí. Eu tenho que controlar isso daí, por quê? Porque eu não posso depender dessas pessoas, né? Então, ou se eu dependo, eu tenho que depender cada vez menos. Eu tenho que abrir novas frentes, né? Conseguir outros fornecedores para que eu não dependa desse pessoal, né? Agora, quando esses mesmos fornecedores de alimento eles vendem para grandes redes, né? Aí vai diminuir o poder de barganha dele, né? Por quê? Porque eu tenho outros fornecedores fornecendo para mim. Então, se você não quiser vender o seu produto para mim, eu boto um outro produto no lugar dele e acabou, né? Imagina que você, por exemplo, é um grande produtor de milho em latinha, né? Em conserva, né? Quando você vai vender por uma mercearia, né, você consegue influenciar ele, né? Ele não consegue te influenciar. Mas se você for, por exemplo, vender para um grande grupo, né, um Walmart da vida, um Extra, um Pão de Açúcar, enfim, uma série de redes que você tem por aí, né? Você vai ter o seu poder de barganha diminuído. Por quê? Porque se ele não quiser comprar o seu produto, né, ele bota outro produto substituto ali e acabou o problema e vamos tocar o barco. Tá certo, pessoal? Então, essas são as duas primeiras forças que a gente vai ver aqui das 5 forças competitivas do Porter, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar aqui a ver as 5 forças, né? Então, ou seja, faltam mais 3 ainda, né? E vamos também fazer as atividades, tá bom, pessoal? Beleza? Eu espero que tenha dado certo aqui essa aula, né? Espero que vocês assistam, tá bom? E essa aula, então, vai ser base para a próxima aula de segunda-feira, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar as dúvidas lá no meu WhatsApp, né? Que eu atendo vocês sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Vou também colocar essa aula, acho que, aliás, já está, né? Eu já estou gravando aqui pelo Teams, né? Então ela já ficou gravada também no Teams, que é a plataforma oficial do Centro Paula Souza. Tá bom, pessoal?
Qualquer dúvida, eu estou disponível aqui tanto no Teams quanto no WhatsApp, tá? Boa semana para vocês, pessoal. Vejo vocês na próxima segunda. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.